Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado, portanto, aquilo que levou o Grupo Parlamentar do PSD a fazer este requerimento para a audição da DEC no passo inicial, portanto, depois em sede de comissão, portanto, foi sugerida o alargamento de âmbito da audição ao Senhor Secretário de Estado, portanto, é o processo de entrega de declarações do IRS relativamente aos rendimentos do ano de 2015. Portanto, um processo que informou de alguns constrangimentos, portanto, dificuldades, dúvidas, com os contribuintes que foram confrontados na entrega da declaração deste ano. A vários níveis, portanto, ao nível do acesso ao portal, ao nível dos erros do simulador, ao nível das dúvidas no pré-preenchimento, ao nível de terem recebido reembolsos inferiores àquilo que era expectável da parte dos contribuintes, essencialmente pela falta de deduções que tinham. E depois uma outra situação que também reputamos de muito estranha, portanto, que foi a questão da administração tributária ter permitido a entrega de uma declaração de substituição apenas para as declarações entregues até às 15 horas do dia 1 de Abril. Portanto, dia 1 de Abril, as declarações submetidas em 15 horas. Portanto, num período de 30 dias, no caso da primeira fase, portanto, as declarações de 15 horas. A DEC, inclusivamente, classificou este processo como um total desastre. Portanto, isto é uma expressão que a DEC utilizou. E considera que, de facto, aqui feriram-se vários dos princípios essenciais. Portanto, o princípio da boa administração, da igualdade, da boa-fé, da justiça, da responsabilidade. Portanto, em suma, tudo é exigido ao contribuinte, portanto, em termos de deveres, de prazos, de combinações, e, por outro lado, a administração tributária passa, de alguma forma, incólume a estas situações. Portanto, penso que esta era uma situação suficientemente grave para podermos aprofundar e, de alguma forma, encontrar respostas e tranquilizar os contribuintes em relação ao processo. Portanto, era nesse sentido que nós pedimos e solicitámos a audição. Portanto, posto isto, algumas questões mais específicas que queria colocar ao Sr. Secretário de Estado em relação a todo este processo que foi, conforme se disse, foi conturbado, foi instável e que deixou, digamos assim, as pessoas de alguma forma na expectativa em relação àquilo que se iria resolver, portanto, e que de alguma forma, sendo certo que há algumas justificações para esta situação, por algumas alterações, mas todos os anos acontecem alterações, portanto, e tem que haver um ajustamento da máquina tributária em relação a estas situações, mas acho que nestes últimos anos foram dados passos muito importantes e também em relação, por exemplo, a um desses instrumentos que foi criado nestes últimos anos, que é o programa E-Faturas, portanto, ouvir da parte do Sr. Secretário de Estado qual é que considera ser o contributo que o E-Fatura veio trazer em termos de avanço, em termos de salto no tratamento das questões fiscais, portanto, particularmente ao nível do IRS. Uma outra questão que há que colocar, o porquê não a própria administração tributária não efetuar as correções oficiosamente. Portanto, hoje e no dia de hoje, praticamente grande parte da informação está disponível, portanto, e se não era preferível, digamos assim, a administração tributária fazer ela própria as correções oficiosas, portanto, uma vez que é detentora e é portadora de grande parte dessa informação. Porque depois acontece que muitas das vezes existem redundâncias no sistema, portanto, a vários níveis, portanto, ao nível, por exemplo, nos créditos à habitação, portanto, quando se pede o NIF, o número de identificação de pessoa coletiva, do banco que faz essa situação, portanto, e já existe a informação, já é residente no sistema, portanto, uma série de
situações que poderiam ser obviadas e que poderiam facilitar a vida ao contribuinte, que, ao fim e ao cabo, é o último objetivo que todos nós, quem tem responsabilidades governativas, persegue. Outro exemplo que também foi focado expressamente na audição foi a questão do anexo ASS da Segurança Social, portanto, em que praticamente a informação é toda, exceto em termos do cruzamento da informação, há um dos números que não está cruzado, portanto, e era essa situação que pensamos que também era possível e a FIS tem capacidade para resolver essa situação. Um pouco também depois na senda e aqui numa outra área, portanto na área do Simplex, portanto foi anunciado que portanto, para o futuro as declarações de IRS serão pré-preenchidas, portanto não haverá intervenção do contribuinte. Portanto, a preocupação também é que de facto é importante simplificar, mas mais importante ainda é que nessa simplificação os direitos dos contribuintes, portanto o direito das pessoas, portanto o direito a haver ressarcido também tem que ser acautelado e tem que ser acompanhado, digamos assim, com essa facilitação. Já agora, Sr. Secretário de Estado, estas são as questões essencialmente que emergiram da questão que foi colocada na ordem pública no momento da entrega das declarações, mas posteriormente a isso, e até aproveitando a situação do Sr. Secretário de Estado estar aqui, e a matéria conexa, portanto, temos, por exemplo, as preocupações que nos foram transmitidas pelos contabilistas certificados em relação à IES e à declaração anual, portanto, que, de facto, existem, e foi dada a conhecer no dia 14 a declaração, portanto, mas foi prorrogada por uma semana, portanto, e aquilo que os contabilistas nos fizeram chegar foi que, de facto, existem e tem existido na fase de implementação dos vários modelos e das várias plataformas, vários atrasos e revisões e versões, em algumas situações, 2, 3, várias versões, portanto, mas independentemente até dessas versões, portanto, aquilo que os contabilistas nos fizeram chegar a esta preocupação era se, e uma vez que eles são legalmente responsáveis pela entrega das IES, portanto, das empresas e todas as entidades com contabilidade organizada, se não seria prudente e aconselhável ouvir estes profissionais, portanto, para eles também transmitirem de viva voz portanto, esta problemática, uma vez que vão ser eles que vão lidar exatamente com estas situações. Porque eles concretizam várias das alterações e várias das versões que foram sujeitas a alterações, portanto, por exemplo, dizem-nos que a versão do IES iniciada não será a última, porque a modelo 22 foi corrigida em 5 versões, a última do dia 2 de junho, ou seja, 2 dias depois do término do prazo. O IRS, na segunda fase, teve ainda no dia 7 de junho, 7 dias depois do prazo de entrega, mais uma das muitas versões, portanto, identifica uma série de situações que, de alguma forma, vêm ao encontro daquilo que foi a preocupação do PSD quando fez o requerimento. Portanto, de alguma forma, tranquilizar e tentar resolver e tentar acautelar essas situações. Só uma nota final, também ligeiramente deslocada desta, mas que eu penso que é também sintomática daquilo que é e do dano que causa ao contribuinte o cumprimento das suas obrigações, que é a questão do IVA na alimentação e nas bebidas. Portanto, eu permito-me só citar, portanto, uma instrução das verbas 1.8 e 3.1 da lista 2 do anexo ao Código do IVA, portanto, que só a instrução tem 8 páginas e que tem um parágrafo que para mim é sintomático, que diz assim: quando o serviço incorpora elementos sujeitos a taxas distintas para o qual é fixado um preço único, o valor tributável deve ser partido pelas várias taxas, tendo por base a relação proporcional entre o preço de cada elemento da operação e o preço total que seria aplicado de acordo com a tabela de preço ou proporcionalmente ao valor normal dos serviços que compõem a operação. Não sendo efetuada aquela repartição, é aplicável a taxa mais elevada à totalidade do serviço. Portanto, esta é a parte que se percebe melhor, tudo o resto é um enrolar da questão, portanto, que eu penso que para o operador económico e para o contribuinte não é fácil de lidar. Obrigado, Sra. Presidente, e peço desculpa pelo abuso.